Bom dia, sétimo ano. Tudo tranquilo? É o professor Alcides para mais uma videoaula sobre os equinodermos, né? Terminando aí o capítulo final do nosso livro 1. Nós trabalhamos já os artrópodes e agora o último grupo, chamados de pele de espinho. É o significado de equinodermo, né? Um termo, mais uma vez, composto. Na biologia, geralmente é assim. Geralmente, os nomes eles trazem duas características que se complementam, destinando aí o grupo, né? Equino, espinho, e derma, pele. Então, equinoderma, pele espinhosa. E esses animais, equinodermos, eles são assim chamados porque na sua estrutura externa eles possuem esses pequenos espinhos, né? E também, como se fossem espinhos, mas espinhos que podem prender, segurar. Então, os espinhos pontiagudos, que servem para proteção e locomoção, os equinodermos eles conseguem deixar esses espinhos rígidos ou flexíveis de acordo com a sua vontade, ok? Temos as pedicilárias, que são pequenos espinhos com garras na ponta, que eles conseguem flexibilizar, fechar e abrir, o que ajuda na limpeza do corpo, ajuda na captura de presas, ajuda na fixação do corpo em alguns tipos de substratos, enfim, né? E essas estruturas aí nesta placa calcária que está ao redor do corpo dos equinodermos, ok? Bom, esses animais, pessoal, eles possuem essa simetria chamada de pentarradial. Nós, seres humanos, temos uma simetria birradial, que temos de um lado, temos do outro. Temos dois braços, um de cada lado, iguais ou semelhantes, né? Dois olhos, um em cada lado, semelhantes, duas orelhas. Então, simetria bi de dois, lateral, dois lados, iguais, semelhantes. E os equinodermos já têm penta, 5, penta radial. Por que radial? Porque em qualquer eixo que você corte, você vai ter aí uma semelhança, né, no número de braços. Olha só, cortei aqui, tenho aqui o mesmo número de estruturas de cada lado, né? Cortei mais ou menos aqui, eu tenho mais ou menos as mesmas estruturas de cada lado. Então, em qualquer eixo que eu corte o corpo, eu tenho uma simetria, né? Então, por isso, pentarradial. Bom, o sistema digestório desses animais, pessoal, ele, como os artrópodes, ele é completo. Ou seja, começa numa boca e termina no ânus. Tem uma saída só para alimentos, né? O sistema respiratório, na verdade, às vezes ele pode ser branquial, mas também pode ser que não tenha nenhuma estrutura para fazer a respiração. Então, os gases entram mesmo através das células diretamente, né? Mas algumas possuem aí brânquias. Eles não têm sistema circulatório, as substâncias circulam através de um sistema ambulacrário, que nós vamos ver daqui a pouco. Eles não têm sistema excretor também ocorre a excreção através do sistema ambulacrário. Eles têm um sistema nervoso bem feito, inclusive, e eles têm também a capacidade de se reproduzir de forma sexuada, são dioicos, têm sexos separados, e também são capazes de se reproduzir de forma assexuada por regeneração. Olha como é que é o sistema ambulacral aqui. Esses animais, eles possuem dentro de si esse sistema de tubos. Olha só que legal. A água entra por aqui, ó, nesse lugar aqui chamado de placa madreporítica. Ela passa por aqui, chega neste chamado de canal circular. E aqui ela é distribuída, olha, para os canais radiais. Quando ela passa para os canais radiais, ela passa por esses tubinhos e ela chega então ao pé ambulacrário, que são essas estruturas aqui, ó, que se enchem de água para poder ficar estendidos, fazendo com que esses animais consigam se locomover através desse fluxo de água, que começa na placa madreporídica e termina então
lá na pontinha do pé ambulacral. Bom, essa água que passa por todas essas estruturas, ela também é usada para promover o fluxo de nutrientes, de gases dentro do animal. Ela também é usada para jogar a sujeira das células, já que essa água sai do corpo, né? Então, para que ter um sistema circulatório como o nosso? Para que ter um sistema excretor se a água passa por dentro do seu corpo, né? É isso que acontece aqui nos nossos amigos de pele espinhosa, chamado de equinodermos. E eles são organizados em alguns grupos. Olha só, nós temos, eu vou falar dos nomes comuns e dos grupos, tá? Para vocês irem gravando. Nós temos aí basicamente 5 grupos. Nós temos o grupo dos asteroides, dos equinoides, dos holutoroides, dos crinoides e, por fim, dos ofiuroides. Os asteroides, eles são chamados assim porque os astros do céu incluem as estrelas. Então, como tem a forma de uma estrela, por isso o nome estrela do mar, é chamado de asteroide, ok? Então, olha que legal esse animal aqui. Ele tem os braços, né, com o sistema ambulacral, os pés ambulacrais na parte inferior, ele consegue se mover de um lado para o outro. Aqui, ó, é a placa madreporídica por onde entra a água, olha só. E em cima nós temos os espinhos e os pés ambulacrais. Esse animal, por exemplo, se eu cortasse ele aqui ao meio, cada uma das duas partes vai originar uma nova estrela do mar. Muito legal isso, né, gente? Então aqui é a reprodução assexuada. Mas lembrem, para originar 2 indivíduos, as duas partes devem conter pelo menos uma porcentagem desta região central aqui, ó, que é onde estão as principais estruturas desses animais, né? As vísceras, os órgãos, também o sistema ambulacral, principalmente, né, que está mais centrado aqui. Então precisa ter aí pelo menos uns 30 a 40% dessa região do disco central aqui, ó. Tá? E de 1 a 2 braços, pelo menos. E ele tem a capacidade de se regenerar e formar um novo indivíduo. Os equinoides, eles incluem aqui os ouriços do mar e incluem também as bolachas do mar. Essa aqui, ó, é bem comum a gente encontrar nas praias, né? Essa parte que nós estamos vendo aqui, pessoal, já não é um animal vivo mais, tá? O animal vivo ele tem uma estrutura semelhante a esses daqui, ele tem cor, ele é bonito. Aqui somente é a estrutura calcária, que é revestida, então, por um conjunto de tecidos aí, né, vivos. Aqui o animal já é morto, já sobra só a parte rígida, né? Aqui está também a entrada da placa madreporídica, né, que distribui água para todo o corpo desses animais aqui. Os holotoroides, por si, são chamados de pepinos do mar, porque tem um formato que lembra um pepino, né? Os crinoides, eles têm essa crina, tá? Que é usada para a captura de alimento. Então, ela tem ali pequenos cílios que vai capturando o alimento e vai levando até a boca dele, né? São os únicos animais deste grupo que são fixos e vivem geralmente em corais, né? E os ofiuroides, que também lembram uma estrela, só que tem os bracinhos fininhos, né? Por isso, são chamados de serpentes, porque eles nadam como uma serpente. Tá aí os 5 grupos de equinodermos e as suas principais características. Bem resumidamente, só para vocês saberem quem são. Pessoal, deixa os exercícios finais, 214, 218 e 219. E aí, estamos encerrando o conteúdo de ciências, certo?